Bom, irmãos, dando continuidade a tópico que a gente vem trabalhando, texto do monetismo, sobre a Cristo e a lei de Deus, hoje a gente termina, vamos nessa sequência de hoje terminar o estudo sobre esse texto do monetismo que o Carlos disse para a gente. Vamos fazer uma breve recapitulação ali dos pontos já vistos e retomar o ponto que paramos na aula passada. Bom, nas aulas anteriores, a gente, primeira aula abordou o texto de Mateus 5, do verso 14 ao 20, Cristo afirmando expressamente a lei de Deus. E aí a gente viu por que ele faz isso, passando ali. Então a gente viu que ele expressou a lei de Deus, ele afirmou expressamente a lei de Deus, porque a lei glorifica a Deus. A gente viu esses pontos aí, dentro dos termos. A lei, ele também afirma expressamente que a lei traz luz ao mundo, né, o mundo em trevas. A gente viu, a lei foi cumprida por Cristo, não revogada, por isso que ele também afirmou expressamente. A lei também é a própria verdade e justiça de Deus, e ele também afirmou expressamente que a lei tem que ser vivida e ensinada pelo povo de Deus. Nós somos chamados povo de Deus, temos que viver a lei dele, a vontade dele, e ensinar ela também aos nossos filhos, aos nossos semelhantes, a todo mundo. Assim como Deus também confiou a Israel a lei, e que eles teriam que viver a lei para que os povos vissem neles a justiça de Deus expressada na lei que eles viviam. Assim também nós temos a lei de Deus para fazermos. Vimos também que Cristo ele comparou o cumprimento da lei pelos escribas e fariseus, e comparou a forma correta de se viver a lei de Deus. Condenou a prática externa dos fariseus e comparou com o seu ensino. Além do Sermão do Monte, nós vimos também que ele apontou vários pontos em relação à lei de Deus: adultério, homicídio e formas externas com que os fariseus não praticavam essas coisas que feriam a lei de Deus, mas internamente nós vimos que eles acabavam por fazer todas aquelas coisas, e vimos a forma que Jesus Cristo ensinou para que essas coisas não fossem expressadas pelo povo. Homicídio não é só matar, a gente viu, não é só fisicamente, mata-se uma pessoa com palavras, com gestos, com ações. Nós vimos que Cristo ensina essa forma correta de cumprir a lei de Deus, combatendo o ensino errado dos fariseus. Vimos também que na aula seguinte nós vimos a importância do ensinamento de Cristo sobre a lei, porque que foi importante em Cristo ensinar a lei de Deus. Porque a lei de Deus ela é a perfeita vontade de Deus revelada a nós, para que nós afirmamos. A lei nos mostra o nosso pecado, mostra o quanto somos pecadores e quanto Deus é misericordioso para conosco. E vimos como que a lei é expressada, ela é resumida em amor. E vimos lá como Cristo resume a lei de Deus em 2 pontos: em amar a Deus e amar ao próximo. E ele recordou o amor a Deus, o amor ao próximo, as formas de amor. E a lei é refletida em prática desse amor. Nós vimos alguns atos, alguma forma de nós expressarmos esse amor, vivendo esse amor em atos, em ações, em comportamentos, vivência. Nós abordamos esses pontos, discutimos aqui, né? Vamos só lembrar. Esse último ponto eu acho que eu não trabalhei de refletir na parte desse amor, e faltou esse ponto aí para a gente terminar esse ponto e passar para o próximo final. Então, pode voltar. Então,
Então, esse ponto último aí a gente não trabalhou, que a lei restaura os relacionamentos humanos. Que também a gente vai ver nesse próximo ponto de hoje. Então, pode passar. Então, hoje a gente vai trabalhar a lei e a graça de Deus, né? Nós vamos fazer um paralelo, um comparativo e a forma que nós aprendemos a lei de Deus e vamos praticá-la através da graça de Deus que é derramada sobre nós. Nós aprendemos na aula passada que para que nós vivamos a lei de Deus de forma completa, nós temos que ser transformados por Deus, temos que ser alcançados por Ele. Nós não vamos viver a lei para ser salvos, nós não vamos cumprir a lei de Deus para ser salvos. Nós somos salvos e por isso cumprimos a lei de Deus. Vimos isso na aula passada. Então, hoje nós vamos abordar esses pontos da lei de Deus em relação à graça de Deus. Então, vamos tentar entender como que a graça atua nos filhos de Deus para que nós vivamos essa lei de forma prazerosa, não daquela forma em que os fariseus viviam, sendo o tempo todo acusados e afrontados pela lei de Deus. A fé, ela não anula nem invalida a lei de Deus. Pelo contrário, a graça de Deus capacita o homem. Nós sabemos que somos salvos e expressados ali na palavra de Deus em Efésios, que nós somos salvos pela graça mediante a fé. E a fé é um dom de Deus e a graça também é um dom de Deus. Então, a graça, ela capacita o homem regenerado e para ele começar a usar a lei de Deus como uma ferramenta de domínio sobre aquelas ações que os fariseus retinham na forma externa, mas no pensamento, na intenção deles, a intenção deles era outra. Externamente eles, e o homem caído também faz isso. Quando eu falo dos fariseus, estou relacionando, fazendo menção aqui de nós não salvos, né? Quando nós não éramos salvos, quando nós vivíamos regidos pela lei do mundo. Então, quando eu citar aqui os fariseus, também estou falando de nós mesmos sem a graça de Deus. Então, a graça vai nos capacitar e vai nos fazer usar a lei como uma ferramenta de domínio dessas ações más que o pecado traz em nossas vidas. E nós vamos usar a lei como essa ferramenta para restaurar os relacionamentos, para viver melhor a lei de Deus. Então vamos abrir esse texto de Romanos 3, 21 a 31, para que nós possamos já começar a trabalhar nesse assunto. Dificuldade desse para mim. Vamos. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de toda excluída. Por que lei das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Então, irmãos, Paulo aí trabalhando a questão da lei de Deus, e quando ele começa lá falando que
mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, ele também aqui no final ele conclui dizendo que a lei não é anulada. Então, muitas vezes, ensinamentos errôneos aí pegam esse texto de maneira isolada, o primeiro versículo, o segundo, para querer dizer que Paulo anulou a lei de Deus, porque ele fala sem lei se manifestou a justiça de Deus. E nós sabemos que a lei de Deus ela é justa, porque ela é de Deus, ela é a vontade de Deus e ela reflete a justiça de Deus. Quando ele fala que sem lei se manifestou a lei de Deus, ele está ressaltando o ponto da fé em Jesus Cristo, porque ele cumpriu a lei de Deus. Quando ele fala que agora se manifestou a justiça de Deus no tempo presente, é quando Cristo vem cumprir a lei de Deus. Cristo vem para pagar a dívida que nós não poderíamos pagar, que era cumprir plenamente a lei de Deus. Então, quando ele fala sem lei, ele não está dizendo que a lei foi abolida, ele está dizendo que não foi cumprida por nós, cumprida por Cristo. E a nossa fé em Cristo é que vai nos capacitar a ser salvos e depois, consequentemente, vivermos a lei de Deus sem aquela opressão que tinham os povos antigos e não conseguir cumprir a lei, mas ter que vivê-la sem a graça de Deus para os ajudarem. Eles não tinham um exemplo, como a gente trabalhou aqui na aula passada, Cristo ele deixou um exemplo e nós, espelhados nele e ajudados pela fé que nós temos nele, nós vamos cumprir a lei de Deus de forma prazerosa, de forma agradável a Deus em Cristo Jesus. Então, essa graça de Deus, ela não anula a lei, ela nos capacita e nos traz a lei como ferramenta para que nós possamos vivê-la de maneira correta perante Deus. Por isso que no finalzinho ele já deixa bem claro, para que não tenha uma sombra de dúvida, e quando nós vamos estudar os textos bíblicos, nós temos que usar os próprios textos para interpretar a Bíblia. Então, ele próprio deixa claro que a lei não anulamos a lei pela fé, nós confirmamos ela. Com a fé é que nós vamos conseguir viver a lei de Deus, por isso que ele fala, confirmamos a lei. A lei, em primeiro lugar, ela restaura a nossa vida espiritual. Então, vivendo a lei de Deus mediante a fé em Cristo, nós vamos chegar ao padrão de culto que Deus requer de nós. Então, a nossa vida espiritual concernente ao culto a Deus, ela vai ser restaurada pela lei de Deus, quando nós temos fé em Cristo e vivemos segundo as suas obras. Olhamos para Ele no espelho e como exemplo da vivência da lei de Deus. Acho interessante esses textos que falam de Romanos, porque até nos dias atuais, as igrejas da atualidade, a gente percebe que as pessoas ainda promovem uma dualidade de lei e graça, né? Então a gente vê igrejas ou pessoas que estão no extremo, e o farisaísmo, como você colocou, para os quais não só a lei moral, como as leis cerimoniais, como toda aquela legislação toda que os fariseus criaram lá sobre o que era cumprir a lei de Deus, estão no extremo, querendo se justificar, se dizendo mais santos que os outros. E do outro lado a gente tem pessoas que também utilizam a graça, a desculpa da graça para pecar e não observar a lei. E a gente vê que até hoje as igrejas estão nesses dois extremos. Você vê igrejas cerimonialistas ainda que cumprem o sábado, que tomam Coca-Cola, que não comem carne de porco, que fazem rituais de purificação, e você vê outras igrejas completamente aboliram a lei completamente, onde tudo é permitido, tudo é liberado. Então a gente percebe que essas igrejas, as pessoas não conseguiram entender isso que Paulo está tratando, de que a lei se cumpre em Cristo e nós
nós temos que cumprir a lei pela graça de Deus, porque a lei ela é didática, como você está colocando aí. E é por meio da lei de Deus que nós conhecemos o caráter do próprio Deus. Mas sem a graça nós também somos incapazes de cumprir essa lei, esse caráter de Deus. Eu acho interessante isso que está colocando, porque ainda a gente vê na atualidade essa dualidade. Pessoas que querem se santificar por meio da observância estrita da lei, né? E outras que aboliram completamente. Isso aí, nós estamos no tempo da graça, isso aí não vale mais, isso aí, etc. E mais polêmica também, em relação, como você colocou aí, a lei de Deus ela vai nos ajudar a vivê-la. Ela própria nos ajuda a agradar a Deus. Então, o homem regenerado, ele, com fé em Jesus Cristo, mediante a fé em Cristo, ele tem a ferramenta certa para agradar a Deus. E aí, eu vi também um exemplo, um combate bem simples, mas que, se você for observar, não é tão simples assim, é exatamente o que tem que ser. Por exemplo, você vai realizar qualquer determinado tipo de atividade simples, como colocar uma estante, um armário na parede. Você vai colocar com suas próprias mãos aquilo ali. Como é que você vai furar a parede? Você precisa de uma ferramenta específica para você furar aquela parede, uma furadeira. E com a sua mão você não vai conseguir furar. Na hora de parafusar, você vai precisar de outra ferramenta. Uma chave, uma chave de fenda, seja o que for. É simples, é grosso modo, mas se você for parar para pensar, você só vai conseguir colocar aquele armário na parede se você utilizar a ferramenta. Se você não utilizar, você não consegue. Não adianta que não vai ficar da forma que você quer. Da mesma forma, é agradar a Deus. Então Deus tem a ferramenta correta para que nós o agrademos. E é a lei dele. Sem a lei dele, nós não vamos agradá-lo. Então não tem como você falar de Deus e agradar a Deus sem usar a lei do próprio Deus. Você usa a palavra dele, que é a própria vontade dele expressa, que foi revelada a nós. Então, quer agradar a Deus, queremos agradar a Deus, vamos utilizar a ferramenta que Deus deixou para agradá-lo. Não tem por que ele deixar uma série de questões morais para o homem e depois ele fala, agora não precisa mais, viu, meu filho cumpriu, está tranquilo para vocês. Se fosse assim, teria feito desde o início. Não teria destruído Sodoma e Gomorra, pela desobediência deles. Então, é totalmente ilógico isso, você achar que Deus revela a lei, pede para que o povo siga aqueles mandamentos e depois ele fala, agora não precisa mais, agora vocês vão me agradar de qualquer jeito. Então, não tem, meu filho já me agradou, vocês não precisam mais me agradar. Não, precisamos agradar a Deus sim, lógico, tendo Cristo como exemplo e como o nosso Redentor. Ele vai fazer essa ponte para que nós cheguemos até Deus. E ele vai nos capacitar pela graça, mediante a fé, para que nós possamos agradá-lo e chegar mais perto dele. Como o pastor pregou até hoje. Nós estávamos longe, estamos perto e vamos estar mais perto ainda. Depois da graça de Deus, derramada em nossas vidas pela fé em Cristo Jesus. Então, como vamos realizar a forma correta de agradar a Deus? Como vamos conseguir agradar a Deus de forma correta? Com a ferramenta que ele deixou, que é a palavra dele, que está em vigor 100%. Aí, igual você falou, as leis cerimoniais tinham um propósito, elas cumpriram o propósito delas. A lei moral de Deus também tem um propósito, e o propósito dela ainda não acabou. Todas as coisas, como a gente leu no texto na aula passada, tudo passa, né? Tudo vai ter um fim, mas nenhum tiro, nenhum ir da lei de Deus vai passar. Então ela vai permanecer até o final, permanecer até o fim dos tempos, até quando Cristo vier e restabelecer o que foi quebrado pelo pecado. E com Cristo no céu, os salvos vão viver plenamente a lei de Deus, ela não vai passar. Então, a própria palavra, a própria lei de Deus fala isso. Então não tem por que achar que foi abolido, e também não tem por que o homem achar que ele vai cumprir a lei
sem a fé em Cristo Jesus, sem a graça, ele vai cair no erro dos fariseus, no erro do povo sem a lei de Deus, sem a graça de Deus. E hoje agora, desprezar a lei é desprezar a própria aliança de Deus. E isso, inclusive, Porque em toda a aliança da graça, Deus reafirma a sua própria lei. Cristo nasceu sob a lei. Eu escreverei a minha lei no coração de vocês, farei com que vocês andem nos meus caminhos. Então a lei está sendo constantemente reafirmada pelo próprio Deus. O seu valor, ela como selo da aliança. Então, quando Deus revela a sua lei em modo escrito a Israel, Ele está mostrando o seu zelo para com aquele povo. Olha, vocês serão meu povo peculiar, mas este povo peculiar deve andar conforme a minha própria lei, segundo a minha própria vontade. Então, através dessa revelação perfeita que eu estou dando a vocês, vocês serão um povo peculiar, o meu povo neste mundo pecado. Então, Deus está constantemente reafirmando a sua lei. É lógico que Paulo aqui está dizendo que está se manifestando uma justiça sem lei, mas que justiça? Essa justiça que agora somos salvos não é a justiça que decorre de nós mesmos, nós não temos mais justiça própria. Ninguém tem condições mais de viver o padrão de Deus agora. Por isso que ele anula a jactância, ele anula a arrogância. Então ele anula a arrogância dos judeus e ele diz: meu filho, vocês não vão viver a minha lei para ser salvo. Vocês não possuem justiça própria. Vocês não estão entendendo o propósito da lei. Ele diz: agora se manifestou a justiça pela fé. Ou seja, o crente agora vai ser salvo por uma justiça que ele se apropria pela fé. Justiça de Deus em Jesus Cristo. Ou seja, nós iremos agora se apropriar de uma justiça que Cristo traz. Então isso nos torna salvos. Então estamos pacificados, descansados e salvos através de uma justiça que nos apropriamos pela fé. Então agora a lei não é mais aquele verdugo que diz: o caminho é esse, se vira e viva. A nossa relação com a lei agora foi invertida. A lei agora será essa norma pela qual nos tornamos como um povo peculiar do Senhor, que foi salvo em Cristo e que deu uma justiça em Cristo. E a graça agora vai nos fazer a viver esta lei, que temos agora uma relação não conflituosa com ela, mas uma relação agora diferenciada. Vemos a lei como este padrão mediante o qual nos tornamos mais agradáveis à vista de Deus, nos tornamos separados, nos tornamos santos, estamos nos tornando santos a cada dia. Este é o propósito da lei. A graça nos empurra para ela, todo dia, todo dia. Mais um pouco à frente em Romanos 12, versículo 2, e vamos ver como Paulo trata a questão da lei de Deus e do culto, né? Pode ver aí na frente, tá? 12. Versículo 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a boa, perfeita vontade de Deus? A própria lei dele, a própria palavra dele. Então, quando Paulo fala aqui que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e esse é o nosso culto, é a restauração daquilo que foi feito, que estava sendo feito pelo povo de Israel ao longo dos anos aí, ao longo dos tempos, um culto cheio de formalidades, um culto cheio de formas, de leis, mas que não tinha transformação da mente deles. Eles estavam fazendo aquilo de uma forma, às vezes, de forma como o pastor já pregou aqui uma vez. Deus quer animal, então vamos pegar uma animal para ele. Deus quer isso, então vamos. Sendo que Deus estabeleceu aquelas leis cerimoniais como uma forma de apontar para o sacrifício perfeito que estaria vindo, que era Cristo. Sombra. Aquilo era sombra que havia de vir, que era perfeito. Então, aquele culto, aquelas formas de culto, elas não valeriam nada se o coração estivesse distante de Deus, como estava. Eles não entenderam isso. Então, agora, com a graça de Deus, com a fé em Cristo Jesus, Paulo fala:
que pelas misericórdias de Deus nós vamos apresentar os nossos corpos em sacrifício santo, agradável a Deus. Nós vamos nos transformar para a renovação das nossas mentes. O que é transformação das nossas mentes? É o novo nascimento. É a obra do Espírito Santo em nossas vidas. Quando nós somos regenerados, somos transformados por Deus, aí nós vamos mudar, nossa mente muda. Quando nós lemos aquele texto que Deus, que o profeta fala que Deus vai trocar o coração de pedra pelo coração de carne, é exatamente aqui. Também reflete a isso, é transformar a mente, é mudar essa mentalidade antiga, essa coisa de formas. Deus quer um animal, vamos dar um animal. Não, Deus quer que nós o adoremos de maneira correta, nós o amemos, o amor amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Isso depende de toda a lei dos profetas, Cristo diz. Então, essa mudança de mente, essa renovação da nossa mente que vai nos levar a restaurar o culto a Deus e fazer a vontade dele. Aí nós vamos experimentar com a vontade de Deus, que é a própria lei dele. A vontade de Deus é que nós cumpramos a lei dele. Então, a partir do momento que nós passamos por esse processo de regeneração e começamos a cumprir a lei de Deus, olhando para Cristo, aí nós vamos restaurar o culto a Deus. É o que Paulo está falando aqui em relação ao culto. Aí nós vamos apresentar nossos corpos de maneira santa e agradável a Deus. E restaurar essa comunhão que havia sido perdida, esse distanciamento. Nós vamos nos aproximar de Deus. Nós sabemos que o pecado faz barreira, nos distancia cada vez mais de Deus. Quando nós nos renovamos através do Espírito Santo de Deus pela graça, mediante a fé, nós voltamos para perto de Deus e restauramos primeiramente o culto a Ele. E aí nós podemos chegar e cultuá-lo e ser agradável aos olhos dele em Cristo Jesus. Jeová, Pode falar. eu tenho só uma dúvida, é porque esse versículo fala: experimentei qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É que quando eu leio esse versículo, parece que existem três vontades diferentes, uma que é boa, uma que é agradável e uma que já é a perfeita. Como que é isso na vida da gente? Não, na verdade são três adjetivos para uma vontade só. Né? Não são três estágios de vontade de Deus, mas é uma vontade com esses três adjetivos. Com santo, agradável, vivo, santo e agradável. Então, vivo porque somos nós, o culto a Deus é feito por nós mesmos. Então está no versículo 2, agradável, boa, agradável e perfeito. Os nossos corpos, tá certo? Boa, agradável e perfeita a Deus. Então é uma vontade com esses três adjetivos. Que vai ser a vontade de Deus, nós vamos experimentar, que é boa, agradável e perfeita. E não para Deus, mas para o homem. Sim. É boa, perfeita e agradável. Nós vamos experimentar essa vontade de Deus. Deus, ele expressa sua vontade na palavra dele, e a partir do momento que nós somos transformados e começamos a viver esse culto a Deus de maneira correta, nós vamos experimentar essa vontade de Deus nas nossas vidas. E vai ser para nós, vai ser, para Deus vai ser agradável, sim, vai ser agradável porque nós vamos pagar com ele. Mas primeiro, o homem também vai se sentir agradável em cumprir a vontade de Deus. A vontade de Deus que também nós aprendemos aqui com Davi e vimos aí ao longo dessas aulas que a vontade de Deus ela é perfeita, porque vem de um Deus perfeito, e nós vamos, a partir do momento que nós restauramos, nós vamos também experimentar essa vontade perfeita de Deus. E boa, porque para o homem viver a lei de Deus, quanto mais perto de Deus nós estamos, melhor para o homem. Quanto mais distante, pior para o homem. Sim, Essas três palavras, a palavra boa, que vem da palavra bom, ela diz respeito ao ético, ao que é moral. Por tudo que é bom é ético, é moral, é correto.
E nós já vê nesse mundo com esse senso de ética. Algo é bom ou é ruim. Algo é bom ou é mal. Então é o senso ético. Agradável é estético. É aquilo que a gente sente. E o que Deus sente também. E só sentimos porque Deus antes o sente. Então aqui nós vemos essa dupla aplicação. Ou esses duplos efeitos. Primeiramente para Deus. Porque para Deus a lei não é boa e Ele também não é bom. E Deus não se agrada em ver o seu povo cumprindo a sua lei. Esse não é o culto agradável a Deus. Então isso é estético. Isso dá prazer na alma. O pecador sem a operação do Espírito Santo, sem a operação da graça na sua vida, a lei para ele é odiável. A lei para ele é veneno, a lei para ele é inimigo, é algoz. Você vê um pouco aí no slide, achei interessante. A lei para o homem pecador sem Deus é algo atormentador. Não agrada de forma alguma. Agrada a Deus, mas a ele abomina. E por isso que essa vontade de Deus é agradável. Quando o Espírito Santo faz obra na vida da gente, fala igual o salmista: a tua lei é doce ao meu paladar. A tua lei é prazerosa. O salmista vai dizer isso no Salmo 119 todinho. Isso é estética. Isso quer dizer também que a lei está interessada no meu homem interior. Que a lei está interessada em remodelar minhas emoções, em remodelar minhas afeições, em remodelar e trabalhar os meus sentimentos. A lei está apontando para a minha estética, para a estética da alma, porque antes disso ela gera prazer em Deus. E perfeita é aquilo que nós estudamos, que a lei revela quem? O caráter de Deus. Perfeição aqui é retidão, é justiça. Então aqui, perfeição, ou perfeita vontade, quer dizer, está de acordo com a justiça de Deus. Aquilo que está alinhado, está em harmonia com a lei de Deus, com a vontade de Deus. Então a gente vê essas três aplicações aí de duplas. O que eu falei? De duplo. Não, de duplo. Não. E tanto Deus sente quanto a gente sente. De duas aplicações. Primeiro eu sinto porque Deus sente. Primeiro é ético para mim, moral para mim, porque é moral e ético para Deus. Primeiro é perfeito para mim, é perfeito para mim, justo para mim, reto para mim, porque é perfeito e é reto e justo para Deus. Por isso que o texto começa falando que esse culto vivo, santo e agradável a Deus, para chegar até Deus, Deus vai se agradar desse culto e isso vai refletir na nossa vida. Correto. E aí a gente vai experimentar essa vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. Porque emana o próprio Deus. Nós vamos agradar primeiro da forma perfeita, da forma agradável, e nós vamos sentir vamos experimentar essa vontade de Deus na nossa vida. E é por isso que quando os irmãos estudaram aí a centralidade do Evangelho, não sei se eu trabalhei esse ponto com os irmãos, o Tim Keller tem uma pregação falando sobre o culto a Deus. O culto a Deus jamais é um culto frio, um culto mecânico, um culto onde as pessoas se ajuntam ali somente para cantar alguns hinos ali de uma forma bem formal e depois se apartar e se despedir e ir embora. O culto a Deus ele tem dinâmica, ele tem calor, ele tem prazer, ele tem alegria, ele é espontâneo. Ele não é eufórico bagunçado, o pastor está explicando para nós. Ele não é eufórico, não é bagunçado, mas ele tem alegria, ele é agradável a Deus, porque ele está de acordo com a vontade de Deus. O culto a Deus jamais cai no formalismo, no mecanicismo. E a forma que nós vamos experimentar essa vontade de Deus, essa vontade perfeita, agradável, é o reflexo do culto a Deus na nossa vida cotidiana. Então, o culto não acaba aqui, como a gente já aprendeu, várias vezes também, foi pregado aqui várias vezes. O culto não acaba aqui dentro da igreja. O culto ele começa aqui, vai para fora, para os nossos relacionamentos, para a nossa vivência. E quando nós chegamos aqui no domingo, aquilo que a gente viveu na semana reflete aqui de novo. Então é um ciclo do bem, uma coisa virtuosa. Então é um ciclo virtuoso. Começamos aqui, vamos para fora, vivemos esse culto nos nossos relacionamentos, vivemos essa vontade de Deus nos nossos relacionamentos. Quando nós voltamos aqui para cultuar a Deus publicamente, estamos de novo da mesma forma que começamos anteriormente. Eu vejo nesse texto aí de Bela que Paulo faz uma ligação entre a mente e o corpo, né? Quando ele fala que a transformação
Ou seja, cumprir a lei de Deus, por meio do nosso corpo, vem com a renovação da nossa mente. Isso é uma coisa que a ciência já explica, porque todas as nossas ações, nossas vontades, vêm da nossa mente. E por aí você já invalida muitas das armas que muita gente usa para se santificar, que é se autoflagelando ou Se autopenitenciando. se autopenitenciando, como se por meio da fragilização do corpo você deixasse de pecar, quando isso não é verdade. Na verdade, a gente vai ver que tudo provém da mente, da nossa mente. E aí, para transformar a nossa mente, só por meio do Evangelho mesmo. É o Evangelho que vai fazendo essa cura por meio da mente, e isso vai se refletir no nosso corpo, nas nossas atitudes, nas nossas expressões, e isso que é o culto racional. É você viver com o seu corpo, mas com a sua mente transformada. Eu acho isso interessante. Outra coisa que a ciência explica com muita prioridade já nos dias atuais é que quando você toma uma decisão consciente, essa decisão já foi tomada conscientemente há não sei quantos segundos atrás. Então as nossas ações são determinadas. E Jonathan Edwards, lá séculos atrás, já trabalhava essa questão da vontade, né? De como a nossa vontade foi afetada pelo pecado. E aí eu vejo Paulo tratando disso aí. O Evangelho, a lei de Deus, ela vai no cerne da questão que é a nossa vontade. E essa vontade, ela pode se expressar por meio do nosso corpo em pecado, ou ela pode se expressar por meio do culto a Deus, que é você viver a lei de Deus, você viver os ditames pela graça, você viver para Deus, mas transformando a nossa mente. E a nossa mente só pode ser transformada pelo Evangelho. Nós estamos constantemente revisitando, ouvindo, discutindo, nos aprofundando, lendo, oxigenando, trocando ideias, para que esse Evangelho se arraigue no nosso ser, na nossa vontade, para que isso tenha resultados práticos. Eu digo isso porque para uma igreja pode parecer que ano após ano, estudando a palavra de Deus, isso se torne enfadonho, se torne desnecessário, porque todo mundo já sabe disso. E Paulo está dizendo, não, a sua mente vai ser transformada pela renovação do entendimento. O Evangelho produz isso, renovação, oxigenação, produz vida. Por isso que a lei de Deus ela é a nossa ferramenta para agradar a Deus, porque a partir do momento que você não utiliza aquilo que você tem para determinado fim, você não vai conseguir fazer. Né? Se você tem uma ferramenta para poder determinado trabalho, você não vai conseguir fazer sem essa ferramenta. Então, a lei de Deus, ela nos ajuda a continuar na presença de Deus. Você foi regenerado, você foi transformado e alcançado pela fé em Cristo Jesus. Você é um cristão, mas se você não utilizar a ferramenta que Deus deixou, daqui a pouco você esquece. O povo de Israel aconteceu isso com eles, e quando Esdras, né, vai fazer reformar a igreja antiga, o culto antigo, o povo já tinha se esquecido da palavra de Deus. A palavra de Deus estava perdida dentro do templo e eles estavam preocupados com outras coisas. Eles se distanciaram da palavra de Deus e automaticamente se distanciaram de Deus. A partir do momento que eles voltaram para a palavra de Deus, eles começaram a agradar a Deus de novo. E isso fala da renovação da mente, que você falou. Vai renovando. Você renova hoje, amanhã tem que renovar de novo. A renovação é constante. Pastor, ele falou. Não, a questão é que o texto sempre nos empurra para uma questão bem prática. O culto é bem dinâmico para a vida do povo de Deus. Isso porque Paulo está falando de sacrifício, Paulo está falando de culto. Ele já vem expondo o Evangelho do capítulo 1 até aqui. Então ele chega nesse ponto. Então Paulo agora não vai nos empurrar para aquilo que o Evangelho traz em nossas vidas, vai nos empurrar para a prática. Então, se Cristo tornou todo o sacrifício de animais obsoleto, isso não quer dizer que Cristo invalidou o culto, mas pelo contrário, o Evangelho agora nos coloca responsabilizados diante de Deus para um culto vivo, Amém. com corações obedientes,
pessoas que se apresentam de modo voluntário através de uma nova vida para prestar este culto a Deus. Então, este culto envolve a apresentação, mas uma apresentação do homem completo. O corpo aqui é o homem completo. Então o Evangelho alcança o homem completo, sua mente, seu coração, suas atitudes, sua vida completa. Então, essa vida agora é este sacrifício que Deus está exigindo, que o Evangelho agora colocou, nos responsabilizou. E esta vida deve ser apresentada como um sacrifício vivo, ou seja, alguém que está vivo, alguém que está separado e alguém que vai agora se apresentar de modo agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora aqui a outra questão. O termo racional pode significar tanto uma razão que agora compreende as implicações do verdadeiro culto, bem como o termo racional pode significar de acordo com a nova vida que Cristo trouxe, ou seja, de acordo com a lógica da vida espiritual que o Evangelho traz. Então, ou seja, Cristo nos deu totais condições de apresentarmos a Deus um culto vivo, santo e agradável. Então, de acordo com a vida que Cristo trouxe, vocês devem se apresentar. Então, e este culto, esta devoção a Deus, nos empurra para uma apresentação transformadora no mundo caído onde estamos vivendo. Ou seja, esta nova vida em Cristo não nos empurra para fora do mundo, mas pelo contrário, nos coloca no mundo como luz do Senhor. Então a palavra era, que significa este século marcado pelo pecado. Ou seja, onde a igreja, que é o corpo de Cristo, vai mostrar no mundo as virtudes do século vindouro, ou seja, da inauguração do reino completamente, quando Deus em Cristo instaurar ou inaugurar de forma plena e completa o reino de Deus, onde Ele afastará todo pecado, todo escândalo, aonde nós viveremos plenamente com o Senhor e para o Senhor. Então a igreja nesse mundo, ela está mostrando o que será o futuro. Mas como? Transformando, veja a situação da igreja, essa igreja viva, ativa, refletindo no mundo aquilo que ela já é em Cristo, viva, separada, agradável. Então o culto é isso. Agora como isso? Através da vontade de Deus, da palavra de Deus. Então que deve ser experimentada. Veja, a nossa relação com a palavra de Deus não é fria, mas pelo contrário, traz experiências verdadeiras. Aquilo que Jonathan Zerman falou, um cristão precisa de experiências espirituais verdadeiras. Você sabe que de fato Deus é bom? Você sabe que de fato a palavra de Deus é agradável? Você tem vivido essa palavra? Essa palavra que é doce ao nosso paladar, mas como diz Jeremias, é amarga ao meu ventre. Você tem experimentado? Ela tem sido agradável na sua vida? Você tem sabido na sua vida, ou seja, essa busca pela experiência verdadeira em viver a palavra de Deus, tem gerado consciência de que é agradável, é perfeita. Por mais que traga constante conflito neste homem que ainda somos nós, que guerreia contra essa vontade perfeita de Deus, isso tem que produzir consciência, é perfeita para mim. Embora muitas vezes ela seja amarga, mas é perfeita. Eu tenho experimentado a perfeição da vontade de Deus em minha vida. Então veja, esse culto é dinâmico. Esse culto é dinâmico. O cristão vai experimentar isso. Ou seja, é como um alimento. Mas é gostoso, é bom. Percepção. Né? Percepção daquilo que está sendo ensinado. Você tem que saber, meu filho, que isso é bom. Você tem que experimentar de que isso é agradável. Ou seja, a vida cristã nos empurra para uma caminhada pessoal com Deus. Tanto coletivo como pessoal. O cristão precisa crescer pessoalmente na graça. Do contrário, ele não vai refletir aquilo pelo qual o Evangelho está nos responsabilizando. Transformar. Só. E interessante, irmãos, esse texto aí, Paulo está falando para os irmãos que estão no meio do paganismo. Como é que era o culto no paganismo? Só emoção. Tanto que eles usavam muita bebida com drogas, e aí as prostitutas cultuais e todo mundo naquela gritaria, aquela euforia. Era um culto que o ambiente era marcado pela emoção. E aí a razão era o quê? Era sepultada. Nesses cultos a razão era sepultada. Só tinha euforia, só tinha emoção, só tinha gritaria, só tinha orgia, só tinha bacanais, só tinha muito vinho. E Paulo agora está mostrando, não, peraí. E aí a palavra do texto grego aqui é lógica, o pastor mesmo falou. O evangelho ele vai trazer agora uma adoração que tem lógica, que tem coerência. Vocês não vão agir lá
lá por emoções, por impulso, por bebida, por droga, não. Vocês vão agir lá porque a lei de Deus, porque a palavra de Deus vai orientar vocês o que vocês devem fazer no culto. Vocês vão adorar a Deus perfeitamente dessa forma. E o que a gente vê hoje nos cultos? Na maioria dos cultos? Emoção. Arrocha na bateria, bota a música com mantra, e uma música repete 10 vezes, é um chororô para todo lado, uma chupação de cana, e todo mundo, oh Senhor, maravilha! E todo mundo, ninguém sabe de nada, sai de lá pior do que entrou. E o evangelho está dizendo assim, não, mas o culto a Deus tem lógica. A palavra de Deus ela está ao alcance da razão, aí vou entrar no que o Ricardo falou. A palavra de Deus está ao alcance da razão, porque atingir a razão muda meu coração, muda minhas emoções, muda minha vontade. E aí, só para terminar aqui, senão só vai acabar nisso. A pergunta de Mariana aqui, é interessante o que ela pergunta, e aí voltando aqui ao texto original, você vê que vontade de Deus aqui é telema. E no final perfeita é teleio. Telema e teleio. O que é perfeito? Deus é perfeito. É Deus, né? E ele fala telema do teu, é vontade de Deus. E teleio vem da mesma palavra telema. E é o que? Está de acordo com a vontade de Deus. Então essa é a vontade perfeita de Deus. Agradável, boa, e telema, e teleio é o que está de acordo com a vontade de Deus. Perfeito. Ele é o padrão dele. Padrão é perfeito como a vontade dele, como ele. Perfeito como ele. E essa palavra no grego, teleio, é propósito, viu? Essa palavra no grego significa propósito. É aquilo que Deus objetivou e ele não é igual. Todas as vezes que essa palavra aparecer no grego, teleio ou telema, é o que Deus propôs como objetivo, meu amigo, e aconteça o que acontecer. Nem que seja possível ele passar por cima com um trator de esteira, mas ele vai cumprir esse propósito dele. Essa palavra telema é muito usada por Paulo em Efésios, quando ele vai falar do propósito de Deus. Telema. Primeiro, ela restaura esse culto e essa vida espiritual nossa em relação ao culto a Deus. E depois, em segundo lugar, nossos relacionamentos externos com os nossos semelhantes, com os outros. E vai retomar o ponto que a gente não trabalhou na aula passada. Vamos ler o texto de Isaías para ver o que o povo estava fazendo e o que Deus fala a respeito disso. E depois nós vamos para Romanos 3, 8. Pode falar? Você quer ler? Pode ler. Isaías aí. Está aberto já. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do vosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados. Não me agrado de sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vins para comparecer perante mim, quem vos requereu os sobrizados dos meus atos? Não continueis a fazer ofertas vãs. O incenso é para minha abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do outro, pleitear a causa das vítimas. A gente vê a descrição de como era o mundo e as formas perfeitas que Deus estabeleceu, as formas estavam perfeitas. Animal, incenso, as festas de lua nova, estava tudo de acordo com o que Deus tinha prescrito. Só que o coração do povo, e quando ele fala suas mãos estão cheias de sangue, porque eles não estão dentro deles, aquilo ali, aquele culto externo, aquelas formas,
deles de forma hipócrita. Dentro deles eles estavam fazendo totalmente o contrário, eles não cheios de sangue, eles não estavam cuidando do próximo deles, não estavam pleiteando a causa das viúvas, dos órfãos, eles estavam cuidando do seu próximo e estavam querendo cultuar a Deus de forma agradável. Porque achando que da forma os animais, o animal correto, o incenso, as festas sendo cumpridas de forma bem literal, como que se fala? As festas sendo cumpridas de forma rigorosa, como Deus prescreveu, para eles achavam que aquilo estava agradando a Deus. E quando o profeta fala que e abomina, fala que Deus está abominando aquilo, é porque dentro do povo dele, no coração, o povo estava totalmente apartado. Como que eu posso cultuar a Deus se eu não estou cuidando do meu próximo, dos órfãos, das viúvas? E aí Deus requer deles purificação, muda essa forma interior de vocês, vai cuidar do seu próximo, vai pleitear a causa das viúvas, vai cuidar do estrangeiro que vocês deixam à margem da sociedade. E aí depois de purificar, vem cultura. Não vem me cultuar isso. Deus não quer. Ele falou, quando viste para comparecer perante mim, quem requereu sua amizade dos meus atos? Então, não é a forma externa do culto que agrada a Deus, é o coração transformado que vai cultuar com prazer. É a vida transformada, as atitudes transformadas, é o amor ao próximo primeiro, para depois querer oferecer a Deus um culto agradável. Quando nós praticamos o amor ao próximo, como nós vimos na aula passada, nós estamos refletindo o amor que nós temos por Deus. Esse reflexo do amor que nós temos por Deus que vai fazer com que nós amemos nosso próximo como a nós mesmos. Então, Deus aqui está falando pelo profeta e repreendendo o povo em relação ao culto hipócrita que eles estavam prestando a Deus de maneira errada e achando que estavam sendo os bons da história. Deus vai lá e usa o profeta para repreender o povo. Fala, não estou me agradando disso, não estou me agradando. Vocês têm o melhor animal, o incenso, as suas festas, está tudo certinho, mas vocês estão distante de mim. Eu não quero só o culto, eu quero o cultuador também. Então, se não for para ter cultuador, eu não sei nem. Eu não quero, eu não queria uns toques nos meus atos. Tem um outro texto que o pastor já pegou aqui, que Deus fala que tinha que ter um de voz que fechasse a porta do templo, para vocês não entrarem. Para cultuar do jeito que eles estavam cultuando de forma hipócrita e deixando o próximo amígua, não amando o próximo e querendo amar a Deus, não ama a Deus, não adianta, não ama a Deus. Melhor que não faça. Vai fazer primeiro o que tem que ser feito. Vai cuidar do seu próximo primeiro, vai amar uns aos outros primeiro. Aí vocês vão refletir o meu amor em vocês. Você vê como é que Deus né, Jeová? Deus não aceita opções alternativas, né? Não tem nenhum tempo. Para Deus dizer assim, não, mas deixa esse povo aí. Ele está hipócrita, mas deixa eles aí, não está acontecendo o culto. Eu prefiro que não aconteça o culto. Fecha as portas que a sociedade diga, essa igreja fechou porque Deus reprovou o culto dessa igreja. É isso que Deus quer. Olha, eu velo pela minha glória, eu não quero culto a vocês, vão para casa. Não tem alternativa. Mas o evangelho é tão bom que a graça sempre nos chama de volta. E Deus não aceita opções alternativas, mas diz, o caminho é esse. Lavai-vos, purificai-vos, tirar a maldade do vosso coração. Ele é longânimo. Ele é longânimo. Aí ele diz assim, depois venham e arrasou comigo. Isso. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como um carmesim, eles se tornaram brancos como a... Deus nos chama a cumprir aquilo que ele falou, purificai-vos. Aí ele vai. Aí muitos podem dar uma desentendida, mas como é que eu vou cessar de fazer o mal? Aí ele fala, aprender a fazer o bem, atender a justiça, repreender o opressor, defender o direito do órfão, pleitear a causa das viúvas, está dando atitudes práticas para eles fazerem, se purificarem e não ficar só na teoria. Deus está dando a prática para eles. Aí depois, igual o Fabiano falou, mas para frente está aqui, igual no versículo seguinte. Depois vocês vêm e arrazoemos e
E ainda que os nossos pecados sejam, né, sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Então, como que nós vamos nos redimir diante de Deus? Fazendo sua lei. Isso aqui que o profeta colocou não é nem mais nem menos do que a lei de Deus. Amar o próximo, não está longe. Então, que Deus fala, vai primeiro cumprir a minha lei de forma justa e depois vocês venham e eu vou servir o seu Deus. O homem, a tendência do homem é não querer a lei, porque a lei, ela retém, né? Ela retém ele. E ele não quer ficar preso, como aquilo ali. Ele quer ficar liberdade, ele quer ter liberdade, para fazer aquilo que não dá certo. E o solto aí, fazer aquilo que ele quer, é totalmente contra a vontade de Deus que a gente já aprendeu. O homem solto, ele está totalmente apartado de Deus. E na verdade ele não está solto, ele está preso pelo pecado. A falsa liberdade. E sem ela, como vou saber se eu estou pecando? Como vou saber? E depois aqui da profeta fala, mas se recusarem e forem rebeldes, seriam devorados à espada. Então, ainda fala assim, ó, se vocês não fizerem, tem castigo para vocês. E aí, Isaías é tão terrível que ele mostra como é que nós somos. Nós somos terríveis. A gente prefere ser destruído do que voltar. A gente prefere ser destruído do que voltar. Deus vai dizer, volte, largue, deixe. Ou seja, Isaías está pregando antes do exílio. Capítulo 1 é antes do exílio. Então Deus diz assim, se não voltar, vão ser destruídos. Eles foram destruídos, mas não voltaram. Foi coisa terrível. E essa palavra de Deus foi terrível, que ele começa dizendo, ó, o príncipe de Sodoma e de Gomorra. Ele estava falando para ajudar. Estava comparando eles. Foi um voador nos peitos dele, vocês são iguais a Sodoma e Gomorra. Esse texto é tão terrível, eu sempre uso ele no usador crescente. A exaustão, né, Max? Porque a mesma coisa é aplicada hoje. Porque tem muita gente, nós muitas vezes achamos que Deus se alimenta de dia do Senhor, que Deus se alimenta de dominguinha, de igreja, de dízimo, e nós estamos fazendo boas concessões a Deus, vindo para a igreja no domingo e ficando sentados aqui durante o culto. Então esse texto aqui é atualíssimo, porque Deus está dizendo a mesma coisa para nós hoje. Olha, esse sacrifício que vocês fazem de corpo presente e de cabeça longe, muitas vezes na segunda-feira, muitas vezes nos problemas que você está tendo em casa, muitas vezes sei lá onde, Deus não aceita esse nosso culto raso, superficial. Ele está dizendo que isso que serve para nós, é uma advertência para nós, né? De que nós, quando estivermos diante de Deus, temos que estar íntegros, completos, de corpo e alma. E quando Deus fala aí de olhar a viúva, os ossos e tal, esse é o aspecto mais prático, porque você só vai olhar essas coisas, embora muita gente faça de forma farisaica, mas você só vai se preocupar com o outro quando você estiver bem com Deus, quando o seu culto estiver voltando no culto racional. Você só vai se preocupar com o próximo quando você estiver em comunhão com Deus e consigo mesmo. Aí você vai se voltar para o próximo. Interessante que, assim, a gente poderia pensar o seguinte: rapaz, eu não estou bem não, estou com o coração frio, eu não estou bem não. Eu vou ficar em casa, diz assim, se não voltar vão ser destruídos. Não adianta cochilar. Amanhã eu vou fazer. Não vão voltar não? Os babilônios vão entrar aí vocês vão ver. Não, e o pior, e Deus não dá, vai não, quando ele diz, vocês não vão voltar não, né? Agora vocês vão ficar sem tempo. E vocês vão ser levados obrigados para um lugar onde vocês não querem ir, e lá vocês não vão ter tempo. Tanto que no Salmo 137, quando eles voltam, aí eles dizem assim, nos salgueiros, que lá viu pendurado as nossas harpas, né? Porque os nossos opressores nos pediam, cantem os vossos hinos, como cantaremos ao Senhor se estamos em terra estranha? Aí eles começam a cair a ficha de que eles passaram 70 anos sem tempo, sem culto a Deus, sem a palavra, sem a leitura da lei, e agora estão oprimidos, e os homens pedem para cantar os hinos, não é para se alegrarem não, é para zombar deles, para escarnecer deles. Agora canta o hino de vocês aí, alegra vocês. Se não tem hino, então canta. Ou seja, veja o que o juízo de Deus faz quando a gente despreza o que Deus está exigindo. Deus vai fazer com que os ímpios zombem da gente. Deus vai fazer com que a gente esteja no momento mais fragilizado da vida, os ímpios zombando da gente, e a gente vai lembrar, rapaz, quantos dias
do Senhor eu tive, quanto privilégio eu tive da graça, quanto recurso do Evangelho, e eu joguei tudo para trás, eu pisei tudo. E Deus vai cobrar. Só há um caminho, arrependimento. Nossa gente volta. Mas assim, eu acho interessante esse texto, para terminar aqui a participação. Esse texto aqui, ó, quando ele fala, quem ao menos vos requereu, o só pisares nos meus atos. Essa expressão para nós, é claro que a tradução do hebraico é perfeita, mas aqui dá a ideia de que eles estavam indo ali bater o ponto, o só pisares nos meus atos. Não, nós já fomos lá, ó. Deus já viemos aqui, já batemos o ponto, e aqui eu olho, tá tudo certinho. Doido para abrir o comércio. E todo para voltar para vender na feira e aquele mundo todo, né? O só pisares. Deus vai dizer assim, eu não requeri de vocês o só pisares aqui não. Eu requeri de vocês que vocês viessem aqui de corpo, alma, espírito, vontade, os vossos relacionamentos, tudo isso debaixo da minha lei, debaixo do meu culto. O versículo de número 12. É os crentes que gostam de bater ponto, esse versículo. Já vou lá porque eu tenho que ir. Quando eu chego em casa, eles não saem de nós também esse escola aí não. Não saiu não. Nós chegamos em casa, eu pelo menos, às vezes chego em casa, coloco a Bíblia lá, vou ler ela no outro saco. Mas meu amigo, o que é isso? E como vou estar em dias com a lei do Senhor, como vou estar em dias com a graça? Aí eu deixo lá e a Bíblia é lá e acabou. Nós saímos desse escola aí. É melhor deixar aquilo, isso daí quando você viu o domingo já está aqui, né? Já está mais fácil. Nós só vamos fazer isso, nós só vamos expor isso nas nossas vidas com a vivência da palavra de Deus. Se não tem. Não tem como expor de outra forma. Em Romanos 13, vamos terminar a ordem, tá? Já acabou, mas vamos terminar. Romanos 13, de 8 a 10. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis aos outros. Porque quem ama aos outros, cumpre a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, o que a gente veio trabalhando desde a aula passada, o cumprimento da lei de Deus resume-se em amor. E se nós amarmos uns aos outros, nós temos que cumprir a lei de Deus. E amar a Deus, você está refletindo esse amor no seu próximo. Você amando o seu próximo, você já está com as suas ações, com o seu amor, demonstrando que você ama a Deus. Lembra que naquela leitura que Cristo resume e fala: amará o teu Deus tantas coisas. e semelhante a esse, o segundo grande, mas semelhante a esse, amará o teu próximo como a ti mesmo. O primeiro grande mandamento é igual, é semelhante ao segundo. É a mesma coisa, não é nenhum menor que o outro. Então você amando o seu próximo, você está refletindo em você mesmo o amor que você tem a Deus, o amor de Deus na sua vida. Deus é tão sábio, né? Porque o Evangelho diz que o nosso problema com Deus foi resolvido através de Cristo. Né? A inimizade que era contra Deus foi resolvida através do cumprimento dos mandamentos. Agora, esse Evangelho ele carece de efeito mais nas nossas relações com o próximo do que com Deus. Os caínos é sempre amar o próximo. Por quê? É a nossa dificuldade. A gente sempre quer amar a Deus sem amar o próximo. E o Evangelho é tão sábio disso. Tem que amar o próximo. É o que o povo de Israel está fazendo. Apresentando culto a Deus, achando que está demonstrando amor a Deus e esquecendo do próximo. O pessoal falou, não, eles estão longe, distante. O terceiro ponto é na construção que a lei de Deus nos auxilia. Na construção progressiva do reino de Deus no tempo e sobre a terra. Isso vai refletir na vida que após a ressurreição. E nós vamos ver ali em Gálatas, quem abriu ele pode ver. Gálatas 5, 16 ao 21. Vamos ver o que Paulo fala sobre o não cumprimento da lei, os vários pecados e qual é a punição para aqueles que fazem, praticam esses pecados.
Portanto, vejo prudentemente como andais, não como honestos, assim como sábios, que não produzem, porque os dias são maus. É isso, né? Não, Gálatas 16 ao 21. Diz, porém, que andar de espírito jamais satisfazeis a consciência da carne, porque a carne indica contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, revelícias, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Isso. Esse tanto de pecado aí, irmãos, se nós formos pensar, eles são todos confrontosos e consequentemente, ofendem a Deus. Então, quer uma demonstração de não amar ao próximo? Está aí a lista de pecados aí descrito por Paulo de o homem que não ama a Deus, da pessoa que não ama a Deus. E aí lá no final ele fala: esses tais não herdarão o reino de Deus. Então, no reino de Deus, quem vai herdar o reino de Deus, praticando essas coisas aqui, não praticando essas coisas aqui na terra, nós vamos estar construindo progressivamente o reino de Deus aqui na terra. Nós vamos estar vivendo a lei de Deus aqui na terra, o que vai ser vivido plenamente nos céus. Esses que praticam essa sorte de pecados listados aqui, eles não herdarão o reino de Deus. E a lei de Deus é totalmente contrária a todos esses pecados, a qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de prática que ofenda a lei de Deus. Então, nós vivendo progressivamente a lei de Deus, observando a não prática desses pecados, de todos os pecados, nós vamos estar vivendo aqui na terra, que vai ser plenamente vivido lá no céu, vivendo em parte aqui na terra, né? Aqui na terra nós não vivemos plenamente, mas vamos estar vivendo em parte, que vamos viver de forma plena nos céus. E para terminar, Romanos 3, de 1 a 5, onde fala que para nós que estamos salvos por Cristo, nós não temos por que ter a lei de Deus. Romanos 3, de 1 a 5. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não precisa de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade existe a oposição de Deus, os que sempre implicarão sobre si mesmos condenações. Os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Isso que a autoridade diz de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é juízo de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai, desculpa, eu fui longe? Mas a ideia do texto nós sabemos que o respeito às autoridades é um dos fundamentos de Deus. A lei de Deus, que no mandamento fala em relação às autoridades. Honrar pai e mãe não é só pai e mãe carnal, não. As autoridades que estão colocadas por Deus, como o texto mesmo falou, que foram colocadas por Deus, e a transgressão desse mandamento de Deus traz sobre os homens aqui na terra, já traz punição para eles. Então nós que vivemos a lei de Deus e que procuramos viver a lei de Deus, nós não precisamos temer nenhuma repreensão do Estado ou aqui na terra alguma punição para nós. Quem não cumpre, aí sim, eles têm que temer. Se a gente quer viver bem nessa terra, é só cumprir as leis que foram estabelecidas
por homens que Deus colocou lá. Não tenha dúvida, irmãos, de que qualquer governo fugiu ao controle de Deus. E nosso respeito às autoridades é cumprir a lei de Deus também, e o mandamento. Naquela época tinha tributo, hein? Tinha tributo. E pesado. Então você transgredir a lei de Deus em relação à nação, ao Estado, também obedecer às leis estabelecidas pelo Estado. Ora, claro que nós também, só entrando num ponto aqui que não tem muito a ver com a aula, mas claro que nós sabemos que quando uma lei governamental do país ela fere a palavra de Deus, nós entramos naquela exceção que nós podemos cumprir sim, que nós vamos contra a lei de Deus, mas A lei da palmada. a gente tem a lei de Deus como padrão, nós sabemos comparar o que está de acordo com a lei dele e o que não está de acordo. Como também falou aqui em outras aulas, tem várias leis de países governamentais que foram inspiradas na palavra de Deus. Tem várias coisas, vários princípios aqui que foram tirados da Bíblia. Então, mais uma prova de que Deus está no controle. E nós podemos ter plena certeza de que as autoridades estabelecidas no mundo, os governos, foi permitido por Deus. Deus estabeleceu, nós temos que obedecer. Não obedecer, nós vamos ter que temer mesmo, porque a espada vai vir sobre nós, a punição em relação àquela transgressão. Então, próxima aula aí, eu acho que o Caio já pega. Dá qualquer chama, pode continuar. A gente trouxe, Davi trouxe esse texto aí para a gente dar uma introdução ao tópico da lei de Deus, que vai ser trabalhado aqui na questão de fé. E nas próximas aulas a gente vai dar sequência nisso aí. Na escola, o tópico da lei de Deus, da confissão. Amém? O Ricardo vai agora entrar com cosmovisão.